Bom dia, amada e amado do Senhor, passando aqui para deixar uma palavra de Deus para edificar a nossa vida, amém? Lucas capítulo 23, vamos orar ao Senhor. Pai Santo, Deus de poder e Deus de glória, Santo de Israel, venha ministrar e venha falar conosco, é o que te peço no nome de Jesus. Aleluia. Lucas 23, Jesus perante Pilatos. E levantando-se toda a multidão deles, o levaram a Pilatos e começaram a acusá-lo, dizendo: havemos achado este pervertendo a nossa nação, proibindo dar o tributo a César e dizendo que ele mesmo é o rei. E Pilatos perguntou-lhe, dizendo: tu és o rei dos judeus? E ele respondendo disse-lhe: tu o dizes. E disse Pilatos aos principais sacerdotes e à multidão: não acho culpa alguma neste homem. Mas eles insistiam para que cada vez mais, dizendo: alvoroça o povo, ensinando por toda a Judéia, começando desde a Galiléia até aqui. Então Pilatos, ouvindo falar da Galiléia, perguntou-lhe aquele homem se ele era galileu. E sabendo que era da jurisdição de Herodes, remeteu a Herodes, que também naqueles dias estavam em Jerusalém. E Herodes, quando ouviu a Jesus, alegrou-se muito, porque há muito que desejava vê-lo, por tê-lo ouvido dele muitas coisas, e esperava que ele veria fazer algum sinal. E interrogavam com muitas palavras, mas ele nada lhe respondia. Então aqui, né, Jesus foi apresentado a Pilatos e com uma acusação mentirosa, né, acusação falsa, de que aqueles líderes religiosos estavam dizendo que Jesus queria ser o rei, né, e não somente dos judeus, mas que ele queria ali tomar o lugar de César, de Pilatos, né, que na verdade era uma mentira. Ele estava dizendo que Jesus estava dizendo para eles não darem tributo a César, que estava fazendo alvoroço, fazendo uma rebelião. Então, ele não achou ali nada de errado em Jesus e chamou Herodes, que naquela época estava ali em Jerusalém, por causa da festa de Páscoa. Então, Herodes ficou fazendo perguntas, mas perguntas aleatórias, perguntas, né, que não tinha significância nenhuma para Jesus. E Jesus não respondeu. Aleluia. Vamos continuar. E estavam os principais sacerdotes e os escribas acusando-o com grande veemência. E Herodes, com os seus soldados, desprezou-o. E, escarnecendo dele, vestiu-o de uma roupa resplandecente e tornou a enviá-lo a Pilatos. E no mesmo dia, Pilatos e Herodes entre si se fizeram amigos, pois diante andavam em inimizade um com o outro. Então ali naquele momento eles, né, fizeram uma amizade. Herodes ali ficou debochando de Jesus, vestiu ele de uma roupa brilhante, dizendo: aí o rei, né? E zombando de Jesus. E enviou de volta a Pilatos. E convocando Pilatos os principais sacerdotes e os magistrados e o povo, disse-lhe: haveis-me apresentado este homem como pervertedor do povo, e eis que, examinando-o na nossa presença, nenhuma culpa das que me acusais achei neste homem, nem mesmo Herodes, porque a ele vos remeti, e eis que não tem feito coisa alguma digna de morte. Então aqui ele estava dizendo: olha, nós examinamos, eu e Herodes, né, Pilatos e Herodes ali examinaram Jesus e não achou culpa alguma, né, para que matasse, que ele chegasse a ser morto. Castigá-lo-ei, pois, e soltá-lo-ei. E era-lhe necessário soltar-lhe um detento por ocasião da festa de Páscoa, né? Então, ali na Páscoa, eles costumavam soltar alguém que estava preso, alguém que tinha cometido algum crime, pelo fato de que era Páscoa, então era um sinal do perdão. Aleluia. Mas toda a multidão clamou a uma só voz, dizendo: fora daqui com este, e solta-nos Barrabás. Barrabás fora lançado na prisão por causa de uma sedição feita na cidade e de um homicídio. Falou, pois, outra vez Pilatos, querendo soltar a Jesus, mas eles clamavam em contrário, dizendo: crucifica-o, crucifica-o. Então ele, pela terceira vez, lhe disse:
Mas que mal fez este? Não acho nele culpa alguma de morte, que castigá-lo-ei, pois, e soltá-lo-ei. Então ali, né, Pilatos insistiu que ele não queria matar Jesus, porque ele não tinha achado culpa em Jesus. Mas eles estavam com grandes gritos pedindo que fossem crucificados. E os seus gritos e os dos principais, dos sacerdotes, redobravam. Então ali, né, aqueles líderes religiosos estavam incitando o povo a ir contra Jesus, pedindo a morte de Jesus. E aquele povo ali, os principais sacerdotes, era aquele povo que esperava o Messias e estava diante do Messias, mas a cegueira, a ambição era tão grande que eles não reconheciam o próprio mestre. Então Pilatos julgou o que devia fazer e o que eles pediam e soltou-lhes o que fora lançado na prisão por uma sedição e homicídio, que era o que pediam, e entregou Jesus à vontade deles. Jesus a caminho da Galgota. E quando o iam levando, tomaram certo Simão Cirineu, que vinha do campo, e puseram-lhe a cruz às costas, para que levassem após Jesus. Porque aqui Jesus já estava fraco, cansado, já tinha apanhado muito. Bem provável que eles pegaram essa pessoa que passava ali para levar a cruz de Jesus, né? Porque Jesus não ia aguentar chegar até o lugar onde ia ser crucificado. E seguiam grande multidão do povo e de mulheres, a quais batiam nos peitos e lamentavam. Porém, Jesus, voltando-se para elas, disse: Filhas de Jerusalém, não choreis por mim, chorai antes por vós mesmas e por vossos filhos, porque eis que hão de vir dias em que dirão: Bem-aventuradas as estéreis, e os ventres que não geraram, e os peitos que não amamentaram. Então começarão a dizer aos montes: cai sobre nós, e aos outeiros: cobre-nos, porque se ao madeiro verde fazem isso, quem será, o que fará com o seco? Quer dizer, com Jesus perfeito e amado, né? Fizeram isso, quanto mais a nós pecadores. O que vão fazer com um povo que é pecador? Aleluia. E também conduzirão outros dois e também conduziram outros dois malfeitores para com ele para ser morto. Então ali Jesus ia ser crucificado e mais duas pessoas. A crucificação. E quando chegaram ao lugar chamado Caveira, ali crucificaram e aos malfeitores, um à direita e outro à esquerda. E diziam-lhe, e dizia Jesus: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E repartindo as suas vestes, lançaram sorte, e o povo estava olhando. E também os príncipes zombavam dele, dizendo aos outros: salvou, salva-se a si mesmo. E se este é o Cristo, o escolhido de Deus. E também os soldados escarneciam dele, chegando-se a ele, apresentando-lhe vinagre. Então ali eles humilharam, né? Humilhação total. Tiraram as vestes de Jesus. Os soldados, ao invés de dar água, que Jesus já devia estar muito desidratado, eles estavam oferecendo vinagre, zombando do nosso rei. E dizendo: se tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. E também por cima dele estava um título escrito em letras gregas, romanas e hebraicas: Este é o Rei dos Judeus. E um dos malfeitores que estavam pendurados blasfemava, dizendo: se tu és o Cristo, salta-te daqui, salta-te a ti mesmo e a nós. Respondendo, porém, o outro repreendia-o, dizendo: tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação? E nós, na verdade, com justiça. Porque recebemos o que nossos feitos mereciam. Mas este nenhum mal fez. E disse Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no reino de Deus. Então aqui, né, um daqueles assaltantes ali, né, ele estava
indagando Jesus, solta, né? Solta você, solta nós, nos salva. Se você é o rei verdadeiro, nos tira daqui, zombando também. Já o outro dizendo, olha, nós estamos na mesma condição e você ainda não teme a Deus. E ele olhou para Jesus e reconheceu que Jesus era o rei dos reis. E ele disse, Senhor, lembra-te de mim quando vocês entrarem no reino, né? Eu quero ser salvo. E disse-lhe Jesus, em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. E era já quase a hora sexta, e houve trevas em toda a terra, até a hora nona. Escurecendo-se o sol, rasgou-se ao meio o véu do templo, e clamando Jesus com grande voz, disse, Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E havendo dito isto, expirou-se. Então ali, né, Jesus, ele ofereceu a salvação para aquele moço que se arrependeu. Na última hora, Jesus salvou aquele pecador. E então ali ficou escuro todo o céu, né? E Jesus começou a clamar a Deus, pedindo para que, né? Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E havendo dito isto, expirou-se, né? O céu ali se abriu, o véu, né? Do templo se abriu. E Jesus foi, né? Recebido pelo Pai, nossos pecados caiu sobre ele naquele momento. Ele passou pela cruz, pelo pecado da humanidade, um mal que ele não merecia levar sobre ele, mas ele fez para ele ser ali, né, o cordeiro vivo, o sacrifício vivo, né? Ele fez uma expiação pelos pecados de um povo, de uma humanidade, e que a gente não venha renegar esse Jesus, renegar tudo o que ele fez por nós lá na cruz, porque antes de Jesus eram oferecidos carneiros, as pombas, né, os animaizinhos, em sinal de sacrifício pelos pecados, mas Jesus foi o nosso sacrifício vivo. Aleluia. E o centurião, vendo o que tinha acontecido, deu glória a Deus, dizendo, na verdade, este homem era justo. Então ali ele viu o mover de Deus e reconheceu, né, que Jesus era o próprio Deus. Ele era um homem justo. E toda a multidão que se ajuntara a este espetáculo, vendo o que havia acontecido, voltava batendo no peito. E todos os seus conhecidos e mulheres que juntamente haviam seguido Jesus desde a Galileia estavam de longe vendo estas coisas. E eis que um homem por nome José, senador, homem de bem, justo, que não tinha consentido no conselho e dos atos dos outros, né? Natural de Arimateia, cidade dos judeus, e que também esperava o reino de Deus. Este, chegando a Pilatos, pediu o corpo de Jesus, e havendo-o tirado, envolveu-o num lençol, e pôs num sepulcro escavado em uma penha, onde ninguém havia sido posto, e era o dia da preparação, e amanhecia o sábado, e as mulheres que tinham vindo com ele da Galiléia seguiram também, e viram o sepulcro, e como foi posto seu corpo, e voltando elas, prepararam especiarias e unguento, e no sábado repousaram conforme o mandamento. Então elas prepararam ali, né, todas aquelas iguarias, aquelas coisas para embalsamar Jesus. Elas estavam de longe, mas elas queriam prestar honra a Jesus. Aleluia. Então a gente pode ver como Jesus, passando toda aquela dor, ele não voltou atrás. Ele falou, eu vou pagar o preço por esse povo. E ele era santo, ele era amado, ele é santo, ele é santo. Aleluia. A primeira coisa que temos que reconhecer é que Deus é santo. Jesus foi o santo que pisou nessa terra, uma terra contaminada, aleluia, e ele veio para salvar um povo que negou, que não o aceitou, mas amanhã é dia que comemora o nascimento e que você venha entender o propósito, por que Jesus pisou na face da terra, por que Jesus teve que nascer de uma mulher, porque Jesus foi o verbo que se fez carne para salvar um povo. Por que comemoramos o Natal? Qual o significado? O significado é Jesus. É um amor incondicional. É um amor que não se explica.
Nós não morremos nem por um justo, quanto mais se fosse por um pecador. E ele morreu por muitos pecadores. Ele deu a si próprio por nós. Jesus nos amou primeiro. Deus nos amou primeiro, porque ele deu seu filho amado Jesus para morrer por nós lá na cruz. Deus amou o mundo de tal maneira que entregou seu filho unigênito para morrer por nós. Você é filha amada do Senhor, você é filho amado de Deus. Vale a pena todo o sacrifício que você fizer para estar na presença do Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Deus vai te recompensar por toda a obra que você fizer. Deus vai recompensar por você ser fiel. Deus nos promete uma vida eterna, que a gente não venha perder a alegria da salvação. Aleluia! O mundo está contaminado, mas nós estamos em Jesus. Todos os dias temos que pedir para esse Rei poderoso e santo nos erguer, nos levantar, nos abençoar, né? Nos capacitar, nos fortalecer para chegarmos naquele grande dia. Que você venha comemorar o Natal, mas com um sentido. Jesus pagou um preço por nós. Ele vive. Jesus vive, e que ele venha nascer no teu coração todos os dias. Que você venha todos os dias comemorar a tua vida, né, diante do Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Você serve um Deus que vivo está. Aleluia. E que você não deixa esse Deus poderoso, que deu Jesus, morrer dentro de você. Mas que você venha ter alegria em esperar a salvação. Vamos orar ao Senhor? Pai Santo, Deus de poder e Deus de glória, Santo de poder, Deus de Israel, obrigada por ter nos escolhido, obrigada pelo sacrifício na cruz, Senhor, obrigada porque nós não somos merecedores, Pai. Obrigada, Senhor, porque o Senhor é um Deus que salva, cura e liberta. Senhor, nós não merecemos, mas o Senhor é um Deus que nos resgata pela graça. Jesus, que a gente venha valorizar, Pai. É pela graça, mas não foi de graça. Foi pelo teu sangue derramado na cruz. E que nós venhamos, Senhor Jesus, entender que a tua graça nos basta. Que o teu sacrifício na cruz já nos bastou. Que se nós pedirmos para Deus, em nome de Jesus, Ele concederá o desejo do nosso coração. Que nada venha tirar, Senhor, o teu louvor, a tua adoração. A honra e glória para ti, Pai Santo, Deus de poder e Deus de glória. Santo é somente Jesus. Santo é somente o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Que o Senhor te abençoe e te guarde e faça o rosto dele resplandecer sobre você e que ele te traga paz, a paz que excede todo entendimento humano. Glória a Deus, aleluia.